na paz do Senhor Jesus. Mais uma sexta-feira abençoada e começando aqui no nosso canal o programa Entre Nós e em Nós. Nós já temos esse compromisso firmado toda sexta-feira às 22 horas. Eu sei que às vezes fica um pouco tarde, mas olha, vale a pena você esperar todas as sextas-feiras, antes de ir para a cama, gastar pelo menos uma horinha conosco aqui, porque para cada sexta-feira nós estamos fazendo um baita de um trabalho para trazer sempre um conteúdo muito importante. Porque a nossa intenção não é apenas informar, mas é também transformar. E eu tenho certeza que o tema desta noite, além de deixar bem informado sobre as questões do Reino de Deus, sobre as questões da sua vida pessoal, também vai te ajudar a você se transformar numa pessoa melhor. O tema desta noite, que nós temos em pauta, Olhando para Cristo. E para esta noite, vou até falar aqui nessa câmera geral, já abrindo aqui para o nosso convidado especial nesta noite. Nós temos um convidado, inclusive ele escreveu um livro só para falar um pouco sobre esse tema tão importante, que é a importância de cada um de nós aprendermos a olhar para Cristo. Não só ver, mas também olhar, contemplar. E para esta noite, nada mais, nada menos do que o nosso amigo pastor Claudinei Alóquio. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Boa noite a toda a equipe. Boa noite a quem está nos ouvindo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui, pastor. É uma honra poder compartilhar um pouco do reino de Deus aqui com você. Glória a Deus. Então, pessoal, você que já está nos acompanhando, já começa a curtir, já começa a fazer os comentários, manda pergunta. Nós vamos estar fazendo essa conversa tendo como base o livro que ele escreveu. Então, vale a pena você fazer algumas perguntas conforme nós estamos trazendo aqui, abordando os assuntos. E olha, algo interessante. Vou falar na minha câmera aqui, ó, na câmera principal, na minha câmera aqui, que diz o seguinte: para esse mês nós estamos com uma programação muito especial, tá? Para a próxima sexta-feira, já vou adiantar, olha essa coisa, né? Próxima sexta-feira nós estaremos aqui com uma banda de jazz, né? Pessoal fazendo um som gospel, vai ser uma banda de jazz. Então, você não pode perder, próxima sexta-feira. E logo mais eu vou dar um anúncio muito especial. Em primeira mão, nós estamos preparando 2 eventos, 2 super lives para um final do mês, dia 29 de novembro, e a outra no dia 6 de dezembro. Fica aí ligadinho, porque vai valer a pena você acompanhar essa notícia e já se inscrever para participar aqui conosco, tá? Só para vocês entenderem, o nosso espaço aqui comporta 30 pessoas acompanhando aqui a gravação. Inclusive, pastor Claudinei, na próxima vez que você retornar, traz convidado, traz a família. Vou trazer, né? Vou convidar. Para acompanhar, para ver esse bate-papo, tá bom? Tá joia. Então, dando início à nossa programação desta noite, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Prazer aqui, todo meu. Muito bom. É sempre bom estar com você. Sempre tem boas risadas. Verdade. Sempre rola uma pizza. Quantos anos, né? Hein? Essa amizade, hein, pastor? Verdade, é verdade. Tem uns 10 anos já. Uns mais, 10 anos. 10, 12 anos. 10 aí, anos, né? 10 anos. E sempre rola uma pizza no final. Sempre rola né? uma pizza. Ou um almoço na padaria Rod. Na Rod, né? E aquele bife, como chamava o bife que você gostava de pagar pra mim? Não era? Da Swift, né? Swift? Da Swift. Eu chamava de Shift. Shift, é. Shift. Você almoçou lá em casa com a família naquela ocasião. Shift com Shift, né? Eu achava que era a tecla do computador Shift. Pois é. Aquele almoço é inesquecível. Pessoal, venham conosco. Olha, precisamos que você curta. Se você está assistindo e não se inscreveu, se inscreva no canal. E nós já queremos começar nesta noite apresentando para você a vida do nosso convidado. A gente tem costume sempre conhecer um pouco da vida pessoal e aquilo que ele julgar mais interessante, mais relevante, para que possa estar compartilhando com a gente. Sabemos que ele é um homem de Deus, estuda muito, já deve estar, acho que, na 5ª faculdade de teologia, mas isso vai ficar mais, na hora que, logo mais. Queremos conhecer de início pastor Claudinei. E foi surpresa, pastor Claudinei. Sexta-feira passada, o convidado, ele começou a falar, sou de Pernambuco, e ele começou a falar as cidades, né? Era vizinho do Jairo. Olha só. Conhecia onde eu morava. Puxa vida, hein? E nesta noite nós queremos saber um pouco sobre o Claudinei Alóquio. Alóquio. Claudinei Alóquio da Silva. Fazer um cabeçalho de currículo. Tô brincando. Meu nome é Claudinei, para quem não me conhece. Tenho 48 anos. Sou casado há 29 anos. Não posso errar a data de casamento, né? Porque senão... Sabe o dia do casamento, não? Rapaz, em rede nacional... 2 de dezembro, não,
1 de novembro de 1996. É isso? Minha esposa está aqui. Eu não posso. Ô, pastor, você me colocou na situação, rapaz. Ó, eu vou te ajudar. 1 de novembro de 1996. É isso aí. 29 anos de casado. Você saiu bem, meu irmão. Saiu Graças bem, a você saiu Deus, bem. né? Nós temos uma filha, Natália, ela tem 26 anos, né? Eu sou cabeleireiro, né? Trabalho junto com a minha esposa, já tem alguns anos. Ela tem 30 anos de profissão, eu tenho 5 para 6 anos, né? Servo de Deus há 19 anos. Eu me batizei em 2005 e fui ordenado a pastor e missionário junto com a minha esposa há uns 15 anos. E cá estou, né? As formações ficam para depois. Não tenho 5 faculdades, mas eu tenho 2. Duas. Estou concluindo a segunda. Semestre que vem, eu fiz 3 anos bacharel em Teologia Livre, tá? Na Faculdade Batista Nacional. E agora eu estou completando 2 anos o Seminário Teológico Presbiteriano de Pinheiros. E o ano que vem, eu já estou matriculado numa pós do Seminário Batista de Interpretação Bíblica. Eu sou apaixonado pela Palavra de Deus. Mas olha, eu tenho tanto para aprender, sem modéstia, tenho muito para aprender. E o livro? Faz aí 8 meses, 9 meses que o Senhor nos agraciou com essa literatura. Para minha surpresa, tá aí. É isso aí. Logo mais estaremos falando sobre o livro. O título do livro, Agora Meus Olhos Abriram, Eu Posso Olhar Jesus. Na câmera aqui, ó. Deu aí? Deu close aqui? Maravilha! Agora meus olhos abriram, eu posso olhar Jesus. Antes da gente entrar no livro, você é mineiro? Rapaz, pois bem, eu sou São Bernardense, mas filho de tá. mineiro Entendi. e de capixaba. Minha mãe é capixaba, meu pai é mineiro. Eu não sei Maravilha. qual é a mistura dos dois, mas eu gosto de queijo e gosto de massa. E gosta de Minha mãe é de origem italiana. Meu pai é Maravilha. mineiro do sobrenome Silva. Eu sou um Silva. Então eu gosto de queijo, gosto de café, gosto de conversar, gosto de fazer prosa, bater prosa mesmo. Mas gosto também de sentar numa boa mesa. Na mesa não, na cadeira. Gosto de sentar na sentar na cadeira mesa. e comer bem. Né? Pronto. Então, o queijo de Minas você gosta, Gosto. a massa da Itália Pronto. e o churrasco de São Paulo, é isso? É isso. Ah, por isso que você é cliente número da Shift, do Shift. Fazendo propaganda, os caras aqui de bobeira. Ó, nós estamos fazendo propaganda aqui da Swift, hein? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Agora pastor. me diga uma coisa, Uma pra honra gente minha. já entrar, falaremos sobre o seu livro, com certeza. Tem muita coisa boa nesse Pelo livro. menos um pouquinho dá para falar. Antes de entrar no livro, eu sempre gosto, como a gente tem uma abordagem, o nome do programa sugere entre nós e em nós, falando da pessoa de Cristo. Isso é um assunto que eu achei, pelo menos já lendo os capítulos do seu livro, eu achei muito interessante. O tema de cada capítulo, eu achei bem interessante isso. Mas antes de entrar propriamente no livro, é bom sempre a gente fazer uma pergunta, pastor, que eu gosto de fazer para os convidados, para conhecer um pouco também essa questão. Como que foi o teu encontro com Cristo, ou como Cristo te encontrou? Já nasceu no evangélico? Como que foi essa? Como que é isso aí? Como Eu isso gosto aconteceu? eu gosto muito de conversar com base bíblica, falando da Bíblia, a partir da Muito Bíblia. bom. Então, João capítulo 15 fala que não foi nós que escolhemos a Cristo. Ele nos escolheu. Certa vez eu estava pregando a igreja que eu sirvo, eu até deixei de mencionar aqui, eu sirvo a Deus na igreja Batista Emanuel, ali em Palmeiras, Suzano, debaixo do pastor Marcos, da pastora Silvia, e aproveitar e mandar um abraço para eles aqui, e aproveitando, pastora Silvia, feliz aniversário, se a senhora estiver me ouvindo, que Deus lhe abençoe. Então, certa vez eu estava pregando lá e disse assim, Jesus não é um dispenser, você pode pegar e escolhê-lo. Ele nos escolheu e ele nos deu um manual que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Dito isso, né, ele me encontrou. Ele me encontrou no ano de 2006, 2007. Porque em 2005 eu me batizei, mas eu ainda não era aquele crente genuíno, não. Eu estava com o pé no mundo, com o pé na igreja, mas o pé estava mais no mundo. E eu fui pacientemente sendo discipulado pelo pastor Williams. Então, assim, a minha vida foi uma vida marcada por muitas circunstâncias, né? Eu tive
alguns vícios na minha vida, né? Superado apenas pelo poder de Cristo Jesus na minha vida. Casei-me muito novo, aos 19 anos, imaturo. Talvez eu ainda esteja no processo de maturidade, né? Eu acho que é bom falar sobre essa questão de maturidade. Mas, filho de São José e Dona Maria, dei muito trabalho aos meus pais nesse sentido. Não fui um garoto muito bonzinho, não, né? Contando um pouco da minha trajetória. Mas quando eu tive, de fato, um encontro com Cristo, foi num lugar chamado Encontro com Deus, inclusive. Eu sei que o encontro com Deus é em qualquer lugar que você possa invocá-lo, mas tem lugares que o ambiente é preparado. E nossa igreja trabalhava com o encontro com Deus. É um final de semana onde pessoas que têm os seus olhos fechados para a realidade de Cristo vão ter a oportunidade de ouvir a palavra de Cristo e ter os seus olhos abertos. Por isso, esse livro vem muito a calhar. E ali, junto com a minha esposa, eu tive a experiência profunda de ter um encontro com Cristo, se é que eu posso dizer assim, dessa maneira, né? E a partir dali, eu estou no processo até hoje, me encontrando todos os dias, basta a gente invocá-lo, ou eu costumo dizer assim, eu aprendi isso com Augusto Nicodemos, Senhor, fala comigo, abre a Bíblia que Deus vai falar com você. Senhor, fala comigo audivelmente. Abre a Bíblia e cita um versículo de forma, com palavras em alto som, que Deus vai falar com você audivelmente. E cá estou, pastor, né? Foi uma longa jornada até conhecer Cristo. Ninguém da minha família ou dos meus familiares era evangélico. Ninguém, né? Então, eu e minha esposa se convertemos no mesmo dia. Conseguimos nos converter aí, ou melhor, fomos convertidos por Cristo no mesmo dia. Tivemos o privilégio, toda a minha família, eu, minha esposa e minha filha, tivemos esse encontro praticamente assim, juntos. E não teve aquela de venham agora e veio depois. Foi tudo no mesmo pacote. Foi combinado isso aí? Como não foi combinado não, isso aí foi graça. Foi graça, né? Foi sobrenatural, foi algo de Deus. O pastor está falando que quando foi batizado, pelo que eu entendi, sim, ainda não era aquele crente genuíno, ainda não era o Claudinei de hoje. Mas quem é que quando é batizado já é aquele crente? Isso é um processo normal, mas não é? Eu não posso, assim, generalizar, né? Não é normal que tenha um processo de mudança? Não, o processo, né, de santificação, ainda hoje eu estava escutando pastores falando sobre isso. Deus tratou com a culpa do pecado? Tratou. Nós somos... Deus tratou essa questão da culpa. O pecado nos condenava. Tratou, nós cremos. Agora, Deus tratou com o poder do pecado? O poder do pecado ainda é presente. Então, é um processo de santificação. Então, respondendo essa pergunta, durante esse processo de santificação, de glória em glória, cada dia, cada instante, o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, então, assim, eu creio que tem pessoas que vão ser umas mais rápidas que as outras. Depende, perfeito, da pessoa. No meu caso, eu demorei um pouquinho mais. Você deu trabalho para Deus? Deu um pouquinho. Deu um pouquinho? Então você é igual eu. Então, deu um pouquinho. Certo. Então... Deu um pouquinho. Ou é igual ao Jário também, né, Jário? Ou o Jário tá facilitando para Deus, né? As coisas aí, como é que é? Sempre facilitei. Sim. Pensar o seguinte, no nosso programa, enquanto entre uma fala e outra, a gente faz um musical, né? E isso é muito bom. Inclusive, eu já vou estar preparando aqui para a gente fazer um musical de início. E se você é músico, gosta de tocar, gosta de cantar, se quiser um dia participar no meu programa aqui, no programa Entre Nós e Nós, a gente, entre a conversa, a gente faz uma música, faz um intervalo, né? E eu gostaria se você tiver interesse, em vir um dia gravar aqui no programa, entre em contato conosco, depois vou estar disponibilizando o telefone aí. Por gentileza, depois põe o telefone na live aí, pro pessoal, o telefone da Micro Produções. Se você tiver interesse, participa com a gente, vem um dia aqui, participar com o programa e fazer a parte do musical. Enquanto o pessoal está ajustando aqui, nós já vamos fazer uma primeira música. E tô até com um script aqui, ó. Boa essa canção, hein? Boa essa canção. Me passaram aqui o roteiro. Nós vamos, então,
com Francis na sanfona, ao som da música Vencendo Vem Jesus. Bora lá, bora lá, bora lá. Vencendo Vem Jesus. O logo tá errado. Tá Núcleo Produções. Tá pegando ali, Vou tirar uma foto agora. Pode? É isso aí! Você ouviu? Vencendo Vem Jesus com Francis nesta noite, fazendo essa participação tão especial. Já entrando no tema de hoje, olhando para Cristo, o capítulo desse livro, ele diz que os meus olhos foram abertos. E aí tem um assunto interessante aqui que eu gostaria já de compartilhar aqui com o nosso querido convidado. O primeiro capítulo diz que meus olhos foram abertos. Vamos lá. Os meus olhos foram abertos por Jesus Cristo. E a pergunta é, pastor Claudinei, como assim? Bom, se os olhos foram abertos, é porque eles estavam fechados, né? O capítulo 1 e o capítulo 2... Fechado. Eu vou chegar lá. Vai chegar lá, né? Chega lá. Tá bom. Eu Deixa tô em dúvida aqui. Deixa eu construir aqui. Tá bom. O capítulo 1 e o capítulo 2, eu vou tratar dois assuntos, basicamente, né? A questão de que, se você observar, Jesus tem uma agenda. Lucas 4 fala que Jesus ele veio, né? Qual que era o ministério de Jesus, além de trazer o reino de Deus? Ele é o reino de Deus. Jesus veio para colocar em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos, pregar o ano aceitável do Senhor, que é a salvação, né? Ele foi ungido, ele foi definido, essa foi a definição do ministério dele, basicamente, o ministério dele. Agora, ele literalmente deu vista aos cegos, muitas pessoas foram curadas fisicamente, mas havia um problema em Israel, e esse problema se estende até hoje, que era uma cura da cegueira espiritual. Então, primeiro ponto, quem foi capaz, eu vou falar de mim, quem foi capaz de abrir os meus olhos? Eu não tinha problemas de deficiência visual. Hoje a gente vive um tempo que deficiente visual tem muitos recursos para viver uma vida quase que normal. Naquele tempo, se você pensar no cego Bartimeu, outros cegos, o cego de João, capítulo 9, que eu trato nesse livro, não tinha. Então, eles precisavam de uma cura física de Cristo. Cristo pode nos curar fisicamente? Pode, na hora que Ele quiser. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas.
Mas a proposta desse capítulo 1 e capítulo 2, que eu falo um pouquinho da cegueira da humanidade, é poder ter os olhos abertos para Cristo. Para enxergar o quê? Enxergar o Rei da Glória. Enxergar a salvação. Enxergar um futuro glorioso nós podemos ter ao lado de Cristo. Eu não sei se você já teve uma experiência, eu já tive uma experiência de visitar algumas pessoas e dizer assim para essas pessoas, olha, eu queria falar sobre Jesus Cristo para você. E pessoas respondendo, mas eu tenho Deus no meu coração. E quando eu começava a discorrer sobre Cristo, algumas pessoas me ignoravam, ou diziam, não, mas eu não sou dessa religião, sem ao menos me dar a chance de explicar. É uma cegueira. É uma cegueira espiritual. Tem muita gente na humanidade, desde os dias de Jesus, desde antes até hoje, tem pessoas que estão cegas espiritualmente? Tem. Paulo trata esse assunto. A segunda carta aos Coríntios, deixa eu só lembrar aqui o versículo, acho que o capítulo 4, no versículo 3 e 4, fala que se o meu evangelho, que é Cristo, a agenda de Cristo, é o evangelho, é o próprio Cristo, veio dar vista aos cegos, espiritualmente e fisicamente, veio quebrar o jugo, a opressão. Então, se esse evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus desse século cegou o entendimento. Então, ainda que muitas pessoas que podem estar nos ouvindo essa noite, podem estar pensando, mas eu não tenho uma cegueira física. Glória a Deus por isso. Mas a pior cegueira que tem no contexto de Cristo é a cegueira da mente. O Deus desse século, que é desde os dias de Paulo, e desde de que a gente conhece a Bíblia e Satanás, o objetivo de Satanás é cegar o entendimento para que a glória de Deus, porque a glória de Deus é Cristo, Cristo não seja resplandecido. Cristo só é resplandecido, como eu disse há pouco, João 15. Olha, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Então ele nos escolhe e ele vem. O título desse livro dá dois temas aqui. Agora os meus olhos abriram. Agora. Porque eu reconheço que, sim, eu estou no processo de santificação, mas eu reconheço que eu estava cego, incapaz de ver a salvação, incapaz de enxergar essa agenda de Cristo, de Lucas, de Isaías, que profetiza e se cumpre lá em Lucas, quando Jesus entra naquela sinagoga. Então, talvez eu estou estendendo mais aqui esse ponto, mas é que é um ponto que me chamou muito a atenção para comecei a construir em cima disso. Jesus, ele pode realmente, de fato, mas só ele pode trazer essa clareza, esse entendimento. Certa feita, Jesus estava passando perto de uma aldeia, e Jesus não faz nada de caso, que não seja de caso pensado. Ele é Deus. Nada é por acaso, né? Isso, obrigado por ter me ajudado. Nada é por acaso. Jesus passando por essa... Estou lendo um texto aqui, só para resumir o texto. João 9, do 1 ao 11, está aqui, está no livro. E havia um homem cego de nascença. Pessoas que conheciam esse homem, depois que ele foi curado, pessoas disseram assim, mas esse homem não era aquele que era pedinte, mendigo? Então esse homem tinha 3 problemas. Ele era cego, pedinte e mendigo. Jesus estava passando por ali à toa? Não. Jesus estava passando ali para curá-lo. É como para nós, como igreja. Jesus quer usar a igreja para dar vista aos cegos. Vai além de fazer um culto apenas de curas e milagres. É possível que hoje Jesus esteja passando em algum lugar nesse momento, pastor? Na casa de alguém, na vida de alguém, é possível? Eu tenho certeza que sim. Né? Jesus, porque se a Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo, e se nós somos uma igreja, a nível, a igreja militante, a igreja que está no mundo, a igreja não universal, título da igreja, a igreja universal que está no mundo, essa igreja, o corpo de Cristo, melhor dizendo, que está no mundo ainda, militando, se essa igreja há homens e mulheres que intercedem pela salvação, eu creio que o Espírito Santo está disponibilizando situações, às vezes no meio de uma enfermidade, no leito de morte, numa angústia de um relacionamento rompido,
um relacionamento de cônjuge, no relacionamento com os filhos, no relacionamento de irmãos, familiares, nas angústias e circunstâncias da vida, quando nós não somos incapazes de olhar. Se a igreja for militante e atender o que está em Mateus 28, ide por todo mundo, às vezes a pessoa não vai, mas o joelho dela está no chão intercedendo. Então responde a sua pergunta. Eu acredito que seja dessa forma. Que bom. E hoje muitas pessoas, né, realmente precisam ter... e pessoas não querendo criticar, que o nosso propósito aqui, como eu falei no início, não é criticar, não é apontar quem está errado, quem está certo, mas nós sabemos que muitas vezes estão na igreja precisa ter realmente os olhos abertos. E os olhos no sentido espiritual. Isso. E que nós possamos, de alguma maneira, nesse programa, né, ser instrumento nas mãos de Deus, para que possamos, de alguma maneira, estar levando luz, direção, para que você possa também ter essa experiência viva, né? Os seus olhos abertos. É uma experiência viva e real, porque assim, se a gente for analisar, qual o papel da igreja em tudo isso? Então, o papel da igreja é perceber. Né? Eu escutei no seminário presbiteriano, o pastor Arival, que é o pastor presidente da igreja presbiteriana de Pinheiros, e nós tivemos uma aula com ele sobre revitalização e plantação de igreja. Uhum. E algo que me chamou muita atenção na revitalização de igreja foi um item que ele aborda. Algo que ele abordou que uma igreja que não é missionária, essa igreja está com sérios problemas. Agora, o que é missões? O que é ser um missionário de Cristo? E aí eu gosto do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, que fala que nós somos nova criatura. Nós estamos em Cristo, ok. Todo aquele que confessa que é de Cristo, está em Cristo. E aí a gente vai entrar numa outra questão aqui, mas onde que eu quero chegar? O texto segue-se dizendo que Cristo nos deu o ministério da reconciliação, ele nos deu a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores de Cristo. Então o papel da igreja, que enxerga a necessidade, porque Romanos capítulo 5, vai dizer que por um homem só, Adão, o pecado entra no mundo. Romanos 3, 23 fala que todos pereceram e carecem da glória de Deus. Então a igreja, quando não tem essa consciência, você pode dizer que a igreja está, ou algumas pessoas da igreja estão cegas? Eu deixo essa pergunta aí para os nossos, eu deixo essa pergunta até para alguns irmãos. Se a igreja, ela não percebe, ou ela não se incomoda com o fato de pessoas, porque nós mesmos somos capazes de dar uma resposta dizendo assim, mas as pessoas não querem. É verdade, muita gente não quer. Mas é verdade também que talvez alguns de nós, ou muitos de nós, está faltando esse olhar aberto e interceder como embaixadores de Cristo, para que a palavra da reconciliação, que é a abertura dos olhos, a reconciliação é nada mais nada menos do que olhos abertos, enxergar Cristo, o reino e a sua salvação. Então, eu deixo aí essa, não sei se fica como orientação ou uma pergunta, talvez os dois. Algo que eu percebi no seu livro, pastor, e eu achei muito interessante, cada capítulo, ele sempre faz referência à pessoa de Cristo. Capítulo 1, os meus olhos foram abertos por Jesus Cristo. Capítulo 2, quando eu olho para Cristo, eu conheço a sua divindade, ele é Deus. Capítulo 4, quando eu olho para Jesus, eu entendo o seu propósito eterno. Quando eu olho para Jesus, eu entendo o significado do seu nascimento. Quando eu olho para Jesus Cristo, conheço o seu ministério. Quando eu olho para Jesus, contemplo a sua ascensão aos céus. Quando eu olho para Cristo, glorificado, vejo o seu reino. E me chamou a atenção que é Cristo e somente Cristo aqui, pelo o que o livro fala, né? É sempre Cristo no centro aqui do livro. É sempre Cristo. Hoje nós estamos trabalhando com um tema, inclusive eu tenho ministrado em alguns lugares, na oportunidade que eu tenho tido, de falar que é tempo de voltarmos para o Evangelho de Cristo. E quando eu estava fazendo dando uma olhada, uma leitura meio panorâmica no seu livro, eu achei muito interessante isso. Porque como eu estou envolvido nesse projeto agora de fazer esse trabalho Cristo e somente Cristo,
E quando eu olho aqui seus livros, 9 capítulos, 6 falando exatamente de Cristo, 7, né? 8, né? 8 falando exatamente como Cristo, o tema central. Os 6 são bem específicos, né? E aí eu fiquei, poxa vida, será que ele está... E aí, a gente até conversando, você falou sobre uma questão de reevangelizar. Reevangelizar. Como que você entende isso? Realmente é um tempo de voltarmos para o Evangelho de Cristo? Precisa desse reevangelização? Como que você entende isso? Então, eu não quero ser aqui, eu não quero generalizar. Perfeito. Que eu sei que há muitas pessoas piedosas, somos piedosos, ou procuramos ser piedosos. Eu acredito que nós não estamos aqui lidando com heresia, mas nós estamos vivendo um tempo, me parece que nós estamos vivendo um tempo em que o Evangelho está muito misturado. O Evangelho de Cristo está diluído, mas isso não é uma coisa de agora. Isso é uma perseguição, inclusive, que os apóstolos combateram muito, que é o que eles chamam de gnósticos, os falsos mestres, a ideia de que, olha, tem algo chamado liberalismo teológico. E é uma outra roupagem para o século XXI, para o nosso tempo, de uma coisa antiga. O que quer dizer? Os falsos mestres que Jesus disse em Mateus 24 e em outros textos, os falsos mestres que Pedro, Paulo, João, Judas falaram, o intuito desses falsos mestres era desmoralizar a pessoa de Cristo, basicamente dizer, Cristo não é isso que vocês estão pintando aí, não é bem assim. O objetivo deles é fazer com que os judeus convertidos voltassem para o sistema religioso da época, o sistema de sacrifício da época, anulando totalmente. Mas o que isso tem a ver com 2000 anos depois? Qual é o objetivo do falso evangelho? Qual é o objetivo do evangelho que está diluído, misturado? É o tal do liberalismo. É o liberalismo teológico. A teologia estuda Deus. Alguém vai dizer, mas é impossível estudar Deus. Não, é possível. Nós temos uma Bíblia, é uma enciclopédia de 66 livros, é um registro, escrito em 1500 anos aí, por mais de 40 autores diferentes, para nós estudarmos. Agora, a defesa da fé, a apologética vai ser feita para a gente não chegar nesse ponto, porque o intuito dessas pessoas que não conhecem a Bíblia é fazer com que a massa, a maioria, muitas pessoas que não têm contato com a Bíblia, que não estudam a Bíblia, que não buscam a Bíblia, que não têm o encargo de aprender o que a Bíblia nos diz, eles vão dizer assim, mas essa questão de Jesus ter andado sobre as águas, não é bem assim. Então você pega por aí. Aí alguém está ouvindo, nessa multidão que é a internet, que eu desconheço a multidão que é isso. De tão grandioso que tantas vozes falando, tantos caminhos que estão sendo ofertados. Tantas vozes falando. Exatamente. Quando que a gente tem uma Bíblia, às vezes, num tablet, nós temos o recurso da Bíblia em várias versões, inclusive aplicativos no grego, no hebraico, que fortalecem o estudo, para que a gente não caia. Então, por que a igreja está sendo reevangelizada? Porque muitos movimentos entraram, que é o que nós damos o nome hoje. A Bíblia, ela tem que ser ensinada como? Cristo. Cristo. Por isso que esse livro, para quem quiser adquirir, ele traz um entendimento de que Cristo é o centro, de que Cristo é Deus, de que Cristo tem um ministério, teve um ministério terreno e nos deu um ministério que opera até hoje. A Bíblia vai nos dar caminhos para derrubar toda essa ação de homens perversos, de ideologias perversas. Recentemente, eu fiz um curso, um seminário chamado Combate Cultural, com o Dr. Tassos Licurgo. Resumindo, ele nos ensina a sermos apologetas. Ser um apologeta em dias como nós estamos vivendo, onde qualquer coisa é motivo. Eu não quero mais estar nessa igreja. Deus não falou comigo, Deus não cura. Qualquer coisa é motivo para voltar para o mundo. Lá, 2000 anos atrás, era voltar para o sistema judaizante. Para nós é voltar para o mundo.
É voltar às práticas. Voltar para o mundo não, porque a gente vive no mundo, mas voltar para o mundanismo. Então, o reevangelizar, ele é mais profundo que a própria palavra. Eu acho que é... Acho não, porque alguém já disse. Martinho Lutero disse, há mais de 500 anos atrás, precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos voltar para a verdade. E hoje mais necessário, né? É necessário. E hoje mais necessário. Porque hoje está se perdendo. Aí alguém pode dizer, só para fechar o assunto, alguém pode dizer assim, mas Timóteo falou que nos últimos dias, Paulo falou para Timóteo, nos últimos dias, Timóteo, sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos. E tem uma lista de 19 sintomas que o ser humano tem. Agora, tempos difíceis, isso é questão de caráter. Tempos difíceis sendo desde antes de Paulo. Desde lá, 2000 anos atrás. Não é agora que está difícil. Desde lá que está difícil. Sempre foi assim, né? Sempre foi. Então, se nós não tivermos Cristo no coração, a partir da Bíblia, se não tivermos olhos abertos, rapaz... Pastor, dentro desse mesmo assunto, diante de tantos caminhos que são ofertados, de tantos evangelhos que são ofertados hoje, como que fica para a pessoa discernir o que de verdade deve seguir ou não? Muito boa pergunta. Olha só. Tem uma pastora... Me parece que não é tão fácil assim, mas como que... O senhor como pastor, qual o conselho? Por partes, né? Eu vou voltar para a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo... Não vou ter que abrir. Acho que versículo 16 e 17. Nós podemos abrir aqui ao vivo, né? Pode, já leia, já... Já vou ler. 1 Coríntios, capítulo 2, vamos lá. Versículo 14 em diante. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Esse é o homem natural. Nós não somos naturais. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Eu acredito na literalidade desse texto. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora, eu vou dar um exemplo de algo que eu escutei da pastora Ana Tereza, minha esposa. E só para reforçar mais a pergunta. O senhor mesmo já citou que hoje nós temos na internet essa gama de informações, essa gama de opções, de direção. Mas o meu olho foi aberto, mas não fui a Cristo. Então é exatamente isso. Como que a pessoa pode discernir entre uma coisa e outra que verdadeiramente eu vou vai dar conduzir? Duas respostas que eu acredito que vai satisfazer aqui você e o nosso público. Primeira resposta, Primeira resposta é base a palavra. Cristo está nos dizendo que nós podemos discernir todas as coisas. O tempo de discernimento não compete a mim dizer se é hoje, se é amanhã, depende de cada um. Eu explico. A pastora Ana Tereza, em uma das suas ministrações, minha esposa escutou, passou para mim, e hoje eu escutei Hernandes Dias Lopes falando a mesma coisa. Certa pessoa trabalha num banco, lida com muito dinheiro, conta dinheiro, organiza o dinheiro, papel. E alguém perguntou para ele, como você faz para conhecer a nota falsa? O que a nota falsa tem que você conhece ela? As características, né? Isso. Ele disse assim, não, eu não conheço a nota falsa. Eu conheço a nota verdadeira. E eu conheço a nota verdadeira de tal maneira que quando a falsa chega na mão, eu sei que é falsa. Eu não me esforço. Então, segunda resposta. Se eu conheço a palavra de Deus, se eu conheço essa enciclopédia maravilhosa que é a palavra de Deus, se eu tenho contato com essa palavra de Deus todos os dias, eu vou conhecer o que é verdadeiro. Logo, nessa multidão de coisas que são falsas, eu vou discernir. Agora, eu só consigo discernir mais rápido se eu for alguém que vou emergir na palavra de Deus. Aí eu volto pro tema. Só uma pausa. Tô aqui, estamos vivos. Olha, mas eu conheço muitas pessoas que emergiram, foram ao fundo do fundo da palavra,
leram a Bíblia 300 vezes e no final falaram, perdi tempo. E aí? Então, como responder isso? Os olhos dessas pessoas estavam abertos? Você viu? Porque a Bíblia, eu estou apontando para o tablet que é mania, né? Porque tem uma Bíblia aqui dentro. Porque a Bíblia, ela vai construir algo verdadeiro em mim. Se eu sou capaz de distinguir o que é falso, eu vou distinguir o que está falso dentro do meu coração. A Bíblia é um espelho. A Bíblia vai me mostrar. A Bíblia começou a me mostrar, alguns anos atrás, que eu estava me desviando. Você me conheceu há muito tempo atrás. Você conheceu uma apostila que eu escrevi, fiz trabalho com famílias. E como que eu, Claudinei, que fazia um trabalho com família, que era emergido na palavra, que era emergido em oração, que me aprofundava minha vida em oração, como que eu voltei as costas para Cristo? Pois é, Porque pastor. todo homem, toda mulher sabe quando está se esfriando. Nós temos uma batalha contra essa carne, é uma batalha até o fim, até o dia de Cristo. Ô, pastor, às vezes eu fico pensando... Deixa eu fechar o Não, assunto, só senão pra... você entra, Não, o senhor vai... Calma aí, o senhor vai segurar. Será que a questão que falta não é o quanto eu conheço a palavra, mas o quanto eu confio? O quanto essa palavra me transforma. Não, mas se eu não confio, ela não vai transformar. Não, exatamente, mas é que as duas É coisas... porque muitas vezes fica muito só no conhecimento teórico Mas, ó, e não permite então, eu tinha muito conhecimento teórico, eu tinha até uma vida de oração. Eu estou colocando eu como exemplo, talvez fale com alguém. Não, porque muitas pessoas também, né? Eu estou colocando eu como exemplo. Eu estou em rede nacional. E quando eu falo isso, só aqui na minha câmera aqui, por favor, eu não quero criticar, né? A proposta do nosso programa é sempre trazer a conversa. Nem gosto de debate, tanto que eu nunca fiz debate, mas eu gosto de ouvir as opiniões, o que cada um pensa, e é exatamente sobre isso. Então, quando... E eu entendo o pastor Claudinei, por ser um teólogo, né, formado, ele vai sempre trazer essa questão, mas eu vejo muitas pessoas com conhecimento profundo, e aí começaram a pregar a Bíblia, a palavra, de maneira muito extraordinária, e parece que chegou um ponto que começou... E aí eu comecei a pensar, então, peraí, não é só a questão do conhecimento, é o quanto eu creio naquilo que eu prego, é o quanto eu creio naquilo que eu estou lendo, é o quanto eu me submeto àquilo que eu estou conhecendo. Porque muitos acabam conhecendo, ouvi essa semana até, colocaram no nosso grupo lá, um grande filósofo brasileiro, diz até que ele é ateu, mas ele falando de como você pode ler a Bíblia, e ele fala, olha... A Bíblia você pode ler de uma maneira correta, ele diz como deve ser lida a Bíblia, ele fala, para você que é da fé, vai ser bom para fortalecer a sua fé, mas para você que lê a Bíblia sem fé, vai ser bom para você ter conhecimento. E aí eu fiquei só observando aquela fala dele. Então, muitas vezes tem pessoas indo à Bíblia, indo à palavra de Deus, mas só apenas para trazer conhecimento, informação. Mas a gente precisa se submeter para que ela possa verdadeiramente nos transformar. Eu acredito, pastor, que o que falta hoje não é conhecimento da Bíblia. Se nós formos comparar nossa geração, isso é muito óbvio que eu vou falar, com a geração de Paulo, se conhece muito mais a Bíblia hoje do que na época de Paulo. É porque e se submete mais a ela. O cânon foi fechado, nós temos uma enciclopédia na mão. Nós temos acesso a muita informação. O que parece, é tudo suposição. O que eu sinto é que não falta muito conhecimento. A Bíblia fala, lá na época Deus escreveu, o meu povo perece por quê? Por falta de... Para hoje já não é essa a questão. Sabe. O problema é que não se submete, é que não crê. Jesus fala, né? Não sejas apenas ouvinte, mas também praticante. Porque, olha, como você... Estou pegando a tua fala. Lembra que o podcast vai muito na tua fala? Meu irmão, você liga a internet hoje, você nem sabe. É todo mundo falando de Deus, cara. Eu vi até papagaio esse dia pregando. Eu fui, rapaz, uma coisa... Eu vi também. Então, ou seja, não é... Eu entendo assim. Inclusive, você pode comentar. Será que é falta de conhecimento hoje? Ou é como disse Jesus? É falta não só de ouvir, mas também de crer. De crer no sentido prático, de submeter a essa palavra. Pastor, Jesus fala uma coisa muito importante. É que eu gosto de dar referência aqui. Vamos procurar a referência aqui. Está aqui escrito aqui, mas eu já abandonei o tablet aí. O assunto já está tomando outras proporções aqui. Não, mas olha só. Jesus está dizendo mas está dentro assim, do tema.
Porque você disse que os olhos foram abertos. Estamos dentro E eu do tema. vejo muitas pessoas que parecem que os olhos estão sendo Eu fechados. quero deixar Ao bem contrário. claro que eu estou abordando, eu reitero, a importância de uma devocional bíblica. Eu reitero a importância de se debruçar nas Escrituras. Mas eu também digo que Jesus disse, quando eu voltar, eu acharei fé na terra. Então, assim, nós estamos vivendo um tempo em que não é só esse combate à mistura, à diluição do Evangelho, a desmoralização de muitas coisas relacionadas, que é o homem que desmoraliza. O Evangelho em si não é, ele é Cristo. E Cristo é Deus. Isso não é a questão. A questão é o homem. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que o que você falou se encaixa com o que nós estamos falando. E eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai concordar. É uma questão de fé. Porque, assim, eu podia colocar aqui o tema. Agora os meus olhos abriram, eu posso ver Jesus. É muito cultural falar ver. Então vamos definir o ver. Vamos pensar na fé. Vamos pensar em fé. Eu estou com Cristo hoje, eu estou lendo, eu estou buscando, eu estou me especializando, mas eu estou só vendo. Apenas vendo. Mas o que é ver? Ver é assim, eu cheguei nesse estúdio e eu vi que esse copo estava aqui, mas eu não prestei atenção que estava esse... Como é que é o nome disso aqui? Porta-copo. Porta-copo. Eu também não sei o nome, mas é porta-copo. É porta-copo. Perguntamos aqui para a equipe. Porta-copo. E aí, eu não prestei atenção que tinha essas luzes aqui e como é cada quadrinho, que é painel. Painel, É isso. um painel, não é quadro. O nome né? científico é painel. Painel. Mas quando eu paro para olhar, pensa na fé, eu paro para olhar, eu estou olhando o porta-copo. Eu estou olhando que o porta-copo tem detalhes, tem como que se fosse algumas flores aqui. Flor. É uma flor aqui. Eu estou olhando que o copo ele é arredondado e ele tem água. E agora eu estou olhando que os painéis, cada um aqui tem uma cor. Então, será possível que nós não somos capazes de perceber quando nós estamos, o nível de fé, se é que eu posso usar esse exemplo, está diminuindo na nossa vida? Nós somos capazes. O Espírito Santo, ele Ele dá sim, um toque. é óbvio que sim. Ele sempre Então, avisa. Sempre, sempre. Pastor sempre. Isaías, Sempre. para os novos em Cristo, aquele que está chegando, como Claudinei chegou em 2005, e estava num processo ainda de leitinho espiritual, não vai discernir muitas coisas. É preciso um discipulado. Agora, para quem já tem uma jornada, que precisa de discipulado, porque ficar com os olhos fitos em Cristo exige você viver uma vida de devocional e discipulado e consciência. E o Espírito Santo vai estar falando aos nossos corações. Olha, você está orando menos. Olha, você está... Olha, quer ver uma coisa aqui, ó? Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração. Vou falar olhando para a câmera. Qual câmera? Aqui, ó. Essa aqui que tá no close, seu aqui, ó. Mateus 5, 8. Vai falar de qual? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O que isso significa? Um baita de uma pregação de Cristo, o Sermão do Monte. Ele aborda muitas questões do 5 ao 7. Só confira aí para mim se é 5, 8. Tenho quase certeza que é 5, 8. Limpo de coração. Nós sabemos, porque olha o versículo, bem-aventurado, a palavra para bem-aventurado é feliz. Feliz os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu creio que há alguém que está perdendo a fé, está deixando de olhar para Cristo, está deixando de olhar para a divindade de Cristo. Lembra do liberalismo religioso? Ah, não é bem assim, né? Está deixando de contemplar Cristo. Contemplar Cristo exige toda essa vida devocional que nós estamos falando. Conhecimento e graça, que é o que Pedro fala. Cresça na graça, cresça no conhecimento. Cresça nas duas, já ouvi muito disso, cresça nas duas asas. Aí o camarada está só estudando, mas não se importa com a vida de oração. Ou o camarada está só orando e não sabe nada da palavra. Logo, o coração dele, dela, meu, o seu,
É um coração que pode se sujar. Então Deus está em tal lugar. Deus está nas coisas mais simples. Deus está nas coisas delicadas para se resolver. Mas um coração sujo é incapaz de ver. Ver não, de olhar Cristo agindo, trabalhando. Logo, pastor, a minha fé começa. Então, pastor, a culpa é minha. Eu estou falando de mim. A culpa é minha. Mas a proposta do nosso programa, nossa conversa, não é nem procurar culpado. Não longe disso. Longe disso. De mim, gente. Mas, ó, tô falando de vou mim. te ajudar. Você viu que coisa interessante? E parece que dentro do mesmo assunto, o capítulo 8 do teu livro diz assim, ó. Quando eu olho para Cristo glorificado, eu vejo o seu reino, que é outro assunto também que eu tenho pensado, estudado, conversado nos tempos presentes. Como que eu posso diferenciar, pastor Claudinei? Eu creio que o teu livro traz algumas lições sobre isso. Como é que eu posso diferenciar nesse mundo presente o que é reino de Deus e o que não é reino de Deus? Aí eu volto para a questão da nota. É o discernimento, pastor. Porque assim, Jesus está dizendo em Lucas... Porque está todo mundo falando de Cristo. Ó, todo mundo fala de Deus. E como que eu sei o que realmente... Lucas 17, vamos para a Bíblia. Vá. Vamos para a Bíblia. Se a gente sair da Bíblia, a gente vai se embaranar todo. Enquanto você vai achando, estou aqui na minha câmera principal. Estamos aqui nesta noite no programa Entre Nós e em Nós, falando sobre um tema muito especial. Olhando para Cristo. E nós estamos falando sobre esse tema nesta noite. Algumas perguntas nós estamos trazendo de acordo com o livro do pastor que ele escreveu. Agora os meus olhos abriram, eu posso olhar Jesus. Você já pode adquirir este livro. Este livro, como adquirir? Tem livraria, internet, como funciona, pastor? No momento. Na câmera aqui, ó. No momento, eu não disponho de uma livraria e nem na internet. Mas assim, eu estou lançando, se Deus confirmar, eu acredito que ele está confirmando, nós vamos lançar um outro livro ano que vem. E esses dois, tanto esse como o outro, nós vamos disponibilizar também na internet. Ok. Por enquanto, tem que entrar em contato, pastor Isaías, comigo, com o pessoal da minha igreja. O nosso número de contato já está aí? O WhatsApp da Núcleo Produções? Já? Prepara aí, por gentileza, até o final do programa e você vai poder entrar pelo WhatsApp do programa e adquirir este livro para você também ser edificado, tá? Logo mais nós iremos para uma próxima participação musical. Estou aqui na câmera principal nesta noite e eu quero te falar sobre a agenda da Núcleo Produções. Próxima sexta-feira estará conosco o pessoal do jazz. O pessoal faz uma música de jazz e eles estão levando um projeto de jazz com música gospel na quebrada. Coisa muito interessante. Meu amigo Jeff Dantas estará aqui com o grupo, com a banda, na verdade, participando do programa Entre Nós e em Nós. Você não pode perder. Pessoal, ó, você tem aí a arte aí? Tá fácil a arte aí da próxima sexta-feira? Já tá na tela? Já tá na tela aí? Então anota, pessoal, próxima sexta-feira, pessoal, Jazz na Quebrada estará conosco. Eles estavam comentando comigo, eles estão com um projeto de levar a música do jazz para as regiões periféricas. É algo muito interessante. Eles estão fazendo esse trabalho, estarão aqui conosco contando um pouco desse projeto, um pouco desse trabalho, falando sobre a agenda deles. Então você não pode perder na próxima sexta-feira. E olha só, esse aqui em primeira mão, tá? Nós estamos com esse projeto que está na sua tela aí agora, ó, para o dia 6 de dezembro. Está na tela? 6 de dezembro está na tela. Presta atenção nisso. Você conhece os irmãos Kadosh? Quem é das antigas, década de 80, década de 90, grupo Atos 2, depois virou banda Kadosh. Estarão conosco no dia 6 de dezembro, às 21 horas aqui na Núcleo Produções, participando o Ted, o Bal e o Silas. Ou seja, pessoal, você que é da cena musical não pode perder, hein? É a nata da música gospel nacional conosco aqui, dia 6 de dezembro. Silas, Ted e Bal. Se você é do contrabaixo, Ted vai estar aqui dando umas dicas. Se você é mais da bateria, tá o Bal aqui. E se você é da guitarra, meu irmão, vem com Silas Furtado. Os irmãos Furtado estarão conosco. Conseguimos. Ele falou, pastores, aí estaremos aí, vai ser bênção. Pensa nos homens abençoados, homens de Deus.
trazendo, ministrando palavra ao seu coração e muita música boa. Você que gosta de música boa, vem conosco. Toda sexta-feira e especial nesse dia 6 de dezembro, é um sábado. E aí, qual que é o barato? Você pode participar conosco aqui. Tem noção do que é isso, não? Você pode estar aqui conosco. Nós temos um espaço aqui para 30 pessoas, 40 pessoas no máximo. Nós queremos abrir o espaço para 20 pessoas virem assistir ao vivo. Como é que funciona? Nós estamos disponibilizando, você vai encontrar isso lá no nosso site, também no YouTube, no Facebook, no Instagram. É muito simples, pessoal. Você se inscreve, manda lá o teu nome e telefone e o que você tem que fazer para participar? Os 20 que tiverem mais engajamento no nosso canal vai ser convidado. É muito simples. Quanto mais você compartilhar a nossa programação, os nossos conteúdos, seja no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp, quanto mais você compartilhar, quanto mais você curtir, nós estaremos fazendo essa contagem, nós estaremos medindo, né, o seu engajamento, e os 20 que mais fizerem o engajamento, nós iremos convidar para estar aqui conosco neste dia. É muito simples. Se você tem rede social, não vai ter dificuldade para participar desse negócio. Até me surge, por que você não faz sorteio? Eu vou lhe explicar o porquê. Aqui, o nosso projeto, a gente não cobra ingresso. Mas a nossa intenção é que você faça parte desse projeto. Núcleo Produções, nós temos também o programa Entre Nós e em Nós. Nós temos hoje já o Gravidade Cast, é um pessoal que faz o podcast conosco. Nós temos hoje também de quarta-feira o Francis Show. Então, todo esse pessoal que está conosco, nós queremos apoiar e nós contamos com vocês. Então, a proposta nossa não é cobrar nada, mas queremos aqui pessoas que estão fazendo parte do nosso projeto. E como você pode fazer parte? Fazendo isso. Muito simples. Curtindo, seguindo e compartilhando. Dia 29 desse mês, nós estaremos aqui com o pessoal do canal Tribos de Adoradores. Olha, vai ser muito benção, muita música boa. No dia 29, último sábado de novembro. E para começar o mês de dezembro, nós estaremos trazendo dia 6 de dezembro, às 21 horas, Silas, Ted e Bal. Eu não vou perder. Espero que você também não perca. Pessoal, é muito simples, tá? Não tem dificuldade. Curte, quanto mais você curtir nossa programação. Por exemplo, aproveita essa live de hoje, já começa a curtir, compartilhar. Quanto mais você compartilhar o nosso conteúdo, o seu nome vai estar lá no topo, ok? E com certeza será um prazer ter você aqui conosco neste dia para presenciar, que vai ser algo muito bom nesta noite. E falando de música boa, nós não pode faltar nunca no programa Entre Nós e Nós, a presença do mais especial, Cristo e somente Cristo. O livro do pastor Claudinei, 9 capítulos, 6 ou 7, Cristo e somente Cristo. Amém. Esse é o caminho. Música boa é aqui. E se é música boa, é Francis. Bora lá? Tem Francis hoje no programa? Então ele está na sua tela.
de acordo com o livro do nosso querido pastor Claudinei Alok. O nosso número já está na live aí, ó. Você pode entrar em contato, chama nesse zap aí que é da Núcleo Produções. Eu quero conhecer melhor esse livro, quero adquirir este livro. Então você pode acessar pelo telefone. Logo mais nós iremos colocar também o link aí da promoção. Pessoal, já está liberado. Então você já pode se inscrever, já vai curtindo, já vai participando, para que você seja convidado para estar conosco aqui no dia 6. Falando um pouco do livro aqui, eu achei algumas coisas bem bacanas aqui, pastor. Já posso falar nessa câmera aqui? Eu não respondi Maravilha. sua pergunta do reino ainda. Não, eu vou voltar lá. Eu vou, fique Eu tranquilo. preparei a resposta aqui. Agora você vai me botar em outra. Esse livro, pessoal, é muito interessante, muito interessante. Ah, o QR Code. Ah, olha só o que tem nele aqui, ó. O audiobook. Então você pode ler o QR Code e você pode ouvir. Né? Quer que eu explique? Explica aí, pastor. Ó, quando você coloca o seu celular, a câmera do seu celular aqui, bem no capítulo 1, esse QR Code, vai abrir o YouTube, é uma voz de inteligência artificial, vai estar narrando o capítulo todo e assim sucessivamente. Vale muito a pena adquirir este livro. Pastor, quem que fez esse livro aqui, o abençoado? Como é que foi isso? Pastor Dá pra dar- Daniel, Hã? Pastor Daniel, graça e paz, meu Não irmão, podemos boa falar, noite. deixar de falar? É um grande homem de Deus, ele é professor de um seminário teológico, que ele é o autor desse seminário teológico, ele que construiu com a ajuda de Deus, e Querix Produções, né, ele editou todo o livro, ele é muito usado, né, em edição de livro, e Deus abençoe a vida dele. Inclusive, ó, tô aqui de novo, de volta aqui nessa câmera abençoada. Se você pensa um dia em escrever um livro e não sabe como começar, de repente você tem uma ideia, de repente já tem até um conteúdo, um rascunho, entre em contato conosco também. Nós queremos fazer essa ponte para você conhecer o pastor Daniel Reis e eu tenho certeza que ele vai te auxiliar muito na produção do seu livro. Seja um livro histórico, seja um livro teológico, seja uma autobiografia, enfim, vale a pena. Se você tem esse desejo, e a Núcleo Produções foi construído pensando nisso. Se você quer produzir algum tipo de conteúdo e não sabe como começar, entre em contato conosco que a gente vai tentar te ajudar nesse processo. E se você pensa em escrever um livro, entre em contato que a gente vai te passar todas as coordenadas e você vai tirar do papel, né? Vai tirar da gaveta esse projeto. Eu conheço algumas pessoas, pastor Claudio, que têm desejo de escrever um livro, mas não sabe por onde começar. Então, fica essa dica. Valeu a pena? Você gostou de escrever? Valeu a pena. Pastor, Como que foi a experiência aí do Pastor livro? Daniel, você me indicou, Pastor Daniel, eu já estava, ele chama de manuscrito. Foi fácil? Foi. como Produção? Não, eu digo a sua parte, não dele, a sua parte. Escrever, produzir. É preciso, Foi o primeiro, né? Mas como é que foi isso? Eu escrevi em 6 meses. É preciso dedicação. É, né? E... Quantas horas por dia você gastou? Tem ideia assim, não? Gastava por 5, quantas horas? 6 horas Por dia? Por dia. Para fazer o... Para construir, porque vem pesquisa, ouvindo pensadores, muita Bíblia Muito bom. e muita oração. E às vezes eu construía o argumento e eu precisava voltar. E o argumento era o mesmo, mas a construção às vezes precisava olhar a gramática. Aí tem que olhar a gramática lá de 2000 anos atrás, como que eles... É complicado o grego koiné, mas para quem gosta de estudar, né? E os estudos hoje estão em dia? Graças a Deus. É. É, E você prova, gosta de estudar, né, tudo em Claudio? dia, tudo nota boa. Ó! Graças a Deus, eu estou muito feliz que eu vou poder realizar Eu meu vi que sonho. você estava com uma foto de um diploma, isso que foi isso que eu vi. Foi o diploma que eu fiz do Seminário Combate Cultural com o Dr. Tássio Licurgo. Maravilha. Eu fiz segunda e terça na plataforma Zoom, online, ao vivo, e aprendi muita coisa. E olhe por mim, eu quero, daqui 3 anos, talvez eu já seja um mestre mesmo, fazer o mestrado. É tudo livre, tá? O seminário que eu faço é Batista Presbiteriana, é livre, não tem MEC, não estou atrás de MEC, estou atrás de conhecimento bíblico, é vocação. Pastor, você falou algo interessante. Você está misturando a teologia da Assembleia de Deus com a da Batista, com a da Não, Presbiteriana. não fui pra Assembleia ainda não. Olha, eu já pondo pilha no negócio.
Pastor, vai dar certo isso aí, não? Não dá, porque assim... Ei, Jairo? Pastor, vamos deixar isso para um outro podcast aí, para um outro entre nós. Você sabe que eu gosto... Você sabe que o meu nome lá no nosso grupo é frentista, né? Você sabe por que não? Já podemos... poucas coisas, né? Aquilo que mais importa, que é Cristo, é a salvação, todos nós convergimos. Que bom. Glória a Deus. Isso é só para a gente entender, mas são bênçãos, são bênçãos. De eleição, não é o objetivo aqui. Né? Mas sim, eu quero... É bênção. Eu quero continuar estudando. Se Deus me der graça, eu quero fazer isso até o dia que eu puder. O reino. O capítulo 6, o capítulo 5 do teu livro fala sobre o nascimento de Jesus. Eu falei, olha que coisa maravilhosa. Vai encalhar daqui um mês, por exemplo, vai estar todo mundo aqui, né? Jesus vai nascer, Jesus nasceu, Jesus nasceu. E aí tem a ver esse capítulo 5 com o Natal? Não. Do mês que vem? Não tem. Como é que é isso então? Como assim Jesus nasceu e não tem a ver com o Natal? Assim, Explica isso aí. A gente não vai ter tempo Não, mas para tratar... Não. Para tratar o capítulo todo, no sentido de... Não, faça só um resumo. No sentido de... Isso só Pessoal, só para vocês entenderem, estou aqui nessa aqui. câmera, deixa eu contar um negócio aqui. O Claudinei me ligou, era acho que era meio-dia, não sei que hora, eu vim durante o dia. Pastor, já escrevi 30 páginas para o programa. Eu falei, rapaz, você tá maluco, é? Você não vai defender uma tese de doutorado não, meu amigo, é só uma conversa. Deixa eu explicar. Ele já escreveu 30 assim, páginas, só pra gente conversar, já vendo? Explica aí. Ó, o Natal. O nascimento de Jesus, no né? século IV, o Constantino, que foi vencido pelo cristianismo, faz de conta, aqui, entre aspas, ele estabelece o dia 25 como uma data comemorativa de nascimento de Cristo. Pouco tempo depois de sua morte, agora me fugiu o nome do Papa aqui, o Papa Júlio, ele estabelece para a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, e dia 25 foi o nascimento. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Se você estudar a relação do Natal, era o Deus Sol invicto que os romanos adoravam. O Deus Sol invicto. Então, os romanos adoravam e, como predominava ali, e Constantino era um romano e predominava, ele define a religião como cristã, mas ele abre ali e coloca essa data como fosse o nascimento de Cristo. Isso é cultural. Então, assim, aí a gente tem que voltar sempre para a palavra. A palavra fala da data exata? Não. Mas a palavra fala que quando Jesus nasceu, um exército de anjos celebrando e adorando aparece para pastores que estavam apacentando o seu rebanho. Na cultura, não apenas na cultura, mas lá no Israel, naqueles dias e até hoje, pastores que levam o seu rebanho, eles não levam o rebanho em dias de inverno, por exemplo. Naquela época era muito cultural eles levarem, por exemplo, no outono ou na primavera. Então, entende-se os meses lá de outono e primavera entre abril e novembro. Em alguma data entre abril e novembro, Jesus nasceu. Mas podemos nos valer do dia 25 de dezembro? Podemos, mas não podemos, senão é uma heresia. Não podemos reiterar. Eu já fiz isso na minha ignorância. Feliz nascimento de Jesus. Mas Jesus não nasceu dia 25. O que eu posso aproveitar a ocasião que muitos falam e dizer assim, olha, realmente Cristo nasceu. Mas ele nasceu e fala do objetivo da vinda de Cristo. Senão que foi para nos salvar. E o que chamamos de proto-evangelho, que está lá em Gênesis 3,15, que é Deus falando com a serpente, ali já está definido o que iria acontecer. E Jesus já veio. É a agenda de Cristo. Eu gosto de falar da agenda de Cristo. Ele já veio, ele já morreu, mas você quer falar. E se deixar, eu falo até a língua cair. Então vai. Tudo que nós estamos falando, principalmente o que eu direcionei, foi de acordo com os capítulos desse livro. Então vale a pena você adquirir. E nós estamos caminhando para o final do programa. E olha só que coisa interessante. Ainda de acordo, você viu que eu sempre vou mais ou menos de acordo com o convidado.
De acordo com... E aí, pastor, a gente vai gastar um tempinho e o Jário vai fechar com... O Jário não, o Francis vai fechar em cima da medida. Não foi nada combinado e encaixou tudo assim. É Deus purinho, como diria o Juarez. Capítulo 7 fala sobre algo muito interessante. Fala sobre a vinda de Cristo. Eu E gosto aí? desse assunto. E aí, a pergunta é, de acordo com o teu livro, não sei... Antes de entrar no capítulo 7, uma pergunta. Quando você escreveu o livro, posso chamar você de você? Pode chamar de você. Porque eu tenho dificuldade de chamar gente mais velha do que eu de você. Mas... É o cabelo, né? Nesse Mas caso, eu sei quantos anos você tem. tenho 5'3". Então, eu tô com 4'8", né? É sério? Então é você, então, mano. Eu que sou mais velho aqui, né? Senhor pastor Eu Isaías. que sou o senhor aqui, eu achando que é ele. É que ele tá mais acabadinho que eu, não tá não? Que isso? Eu tô acabado, Cristiano. Nós estamos em rede E a gente não corta não, isso vai ficar aí. Nós estamos em rede nacional. A pergunta, antes de entrar para o fechamento, é: quando o senhor escreveu o livro, o senhor pensava em que público estaria lendo o teu livro? Cristão, não cristão, leigos, sábios? Qual que era a expectativa? Boa pergunta. Inicialmente, esse livro, inicialmente, em junho do ano passado, de 2024, eu divido o púlpito com o pastor Marcos, no sentido de pregar para a igreja, e estava nos meus domingos, e eu costumo pregar em série. Eu pego um tema e faço em série o mês inteiro. E veio esse tema no meu coração. E eu comecei, 2 mensagens daqui, eu comecei a construir para a igreja. Então, inicialmente, era para a igreja. Inicialmente. Pensa comigo, não Entendi. era todo o conteúdo. Era um Entendi. pedaço do conteúdo. Nasceu ali aquela visão para a igreja. Nasceu. Aí o pastor Marcos veio e me deu uma palavra. Claudinei, eu vejo você escrevendo um livro. Eu até disse para ele, ó, pastor, eu posso escrever uma apostila, mas livro, foi irmão, escreve o livro. Eu tomei posse. Você Então, já não assim, gosta de escrever, né, Claudinei? eu sempre gostei de escrever. Nunca tive a oportunidade de publicar, mas Deus deu graça. Então, assim, inicialmente era para mim. Então, respondendo, é para convertido, é para novo convertido, é para velho convertido. Para pessoas mais leigas, vai precisar de alguém que possa oferecer um discipulado, um suporte para essa pessoa. Apesar que a linguagem do livro é uma linguagem Bem tranquila. muito tranquila. Eu não uso de linguagem teológica. Tem alguns pontos que eu trabalho um pouco o grego, mas eu explico o significado por causa de alguns contextos que precisa ser abordado assim. Então, pastor, eu posso dizer que é geral, público geral, né? Não é um material teológico, né? É um material que está abaixo da Bíblia, mas contém a Bíblia para auxiliar qualquer um de nós a entender e relembrar e aprender sobre quem é Cristo. Cristo e somente Cristo. Agora, Muito bom. sim, para fechar, Caminhando para o final, a expectativa da volta de Cristo. qual a expectativa para a volta de Cristo? E quando eu digo essa pergunta, não é para você. De modo geral, como é que está hoje? Como que vivemos hoje? Como que está a humanidade? Qual que é a expectativa sobre a volta de Cristo? Não vou nem falar nada, só vou fazer a pergunta. Se nós pegarmos 98% do que conversamos até agora, nós não vamos generalizar, que fique registrado, não estou generalizando, mas nós vamos entender que há muitas pessoas que não estão preocupadas com a volta de Cristo. E talvez pessoas que estejam com os olhos fechados quanto a esse tema. E isso me faz voltar para a agenda, porque Cristo já veio? Já veio. Cristo veio, viveu, deu a sua vida, ressuscitou, voltou para o céu e ele vai voltar. Ele fala para os discípulos, João 14, eu vou, mas eu volto. Ele fala para João, em sua visão na ilha de Patmos, esse que vem sem demora. Eu vou voltar e estar comigo o seu galardão.
eu vou voltar. Essa é a agenda. Mas eu olho lá atrás, o próprio Jesus dizendo, olha, preste atenção no sinal. Quando estiver próximo de voltar, vai ser como nos dias de Noé. A gente não pode observar os dias de Noé só com dilúvio. Dilúvio é o juízo. Nós temos que observar os dias de Noé como o descaso com a agenda. Qual era a agenda? Noé está pregando. Porque lá em João, 1 de João, fala que Noé era um pregador da justiça. A justiça é Cristo. E ele está dizendo, vai vir o dilúvio. E o povo está comendo, bebendo, casando, dando-se casamento. Isso significa, isso é errado? Não. Daqui a pouco nós vamos comer. Daqui a pouco eu caso a minha filha. E é errado quando isso vira uma prioridade. E tira Deus de uma posição que devia estar em meu coração. Então, quando eu começo a observar esses sinais, não estou generalizando, e muito menos culpando. Nós estamos aplicando o que a Bíblia está dizendo. Então, talvez. Agora, para deixar um pouquinho mais profundo, como vai ser a sua vinda? A vinda, e aqui eu faço questão de ler algumas coisas aqui, ele vai voltar pessoalmente. A sua vinda será repentina, porque a Bíblia fala que, 1 Coríntios 15, 52, fala que é num piscar de olhos. Então, a sua vinda será inesperada, porque Apocalipse fala que ele vai vir como ladrão. Então, nós temos dados bíblicos que demonstram que todos nós deveríamos ter uma expectativa muito alta com a volta de Cristo. Todos nós não estamos aqui para cometer uma heresia, mas quando vai ser, está perto, Deus sabe, Ele sabe. Nós não sabemos. Mas Cristo deixou, volta para a Bíblia. Se nós tivermos os olhos abertos, dentro da palavra de Deus, algumas coisas que eu li aqui agora, é a Bíblia. Nós vamos saber que a volta de Cristo, ela está perto e nós devemos estar preparados. Inclusive, com o assunto que você falou há um tempo atrás, fé. Então é isso, pastor, a expectativa é essa. A realidade cabe a cada um. Eu dentro da minha igreja, eu conheço a realidade da minha igreja. Você conhece a sua realidade. Todos que estão aqui, cada um conhece a sua realidade com a expectativa da volta de Cristo. O fato não muda. Ele vai voltar. Eu estou com os olhos abertos para enxergar isso. Meus olhos estão abertos para enxergar isso. Esse é o ponto, pastor. Quando você cita que assim como foi nos dias de Noé, então o problema não era econômico, não era financeiro, não era político. Eles viviam bem, né? Não era social. Havia um problema de moral muito grande naquela época. Eu acho que o que a Bíblia mais enfatiza é o problema moral. Porque já em Gênesis 6, do que Deus está se queixando? A iniquidade. A iniquidade passou de todos os limites. Então, assim, não dá para abordar a política daquela época. Não dá para abordar. Havia problema com o saneamento básico, havia problema com hospitais. Não dá para abordar. Dá para abordar o principal problema daquela geração que afundou em água: iniquidade. Então, é difícil olhar para o nosso problema hoje. Tem problema na política? Tem. Tem problema com hospitais? Tem tantos problemas? Tem. Tem muita coisa boa, muita coisa bonita também acontecendo? Tem. Mas será que a iniquidade está se aumentando? Eu deixo essa pergunta. Essa uma pergunta falta fácil para falar. É fácil. Se você olhar para a sua direita, para a sua esquerda, para a sua frente, para trás, no meio de uma multidão de pessoas, você vai ver algo que está combinando com a iniquidade. Você vai ver algo que está combinando com aquilo que Jesus tem falado. Jesus é Deus. E tudo que ele falou está se cumprindo. As pessoas estão se preocupando mais com o material do que com o espiritual. E a nossa proposta, inclusive nessas conversas nossas, é falar um pouco sobre isso. Por isso que a gente começa falando da questão pessoal, falamos um pouco da questão profissional, mas também sempre queremos falar da questão espiritual. Porque nós entendemos que quando você está pleno,
está resolvido nessas 3 áreas da sua vida, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa completa. Quando pessoalmente você está bem resolvido, profissionalmente bem resolvido e espiritualmente bem resolvido, meu amigo, você é uma pessoa verdadeiramente abençoada por Deus. E a questão, nós queremos continuar fazendo esse programa para que, de alguma maneira, nós possamos caminhar rumo a essa plenitude. E isso é possível, como já foi falado nesta noite, em Cristo Jesus. Então, gastamos esse tempo precioso nesta noite. Estamos quase chegando no final, mas queremos deixar essa mensagem ao teu coração. Sei que talvez você vai estar tendo acesso a esse material num outro horário, num outro momento, mas que você possa ter esse tempo precioso de ouvir tudo aquilo que foi falado, aquilo que nós comentamos neste momento, e que de alguma maneira isso possa trazer não só uma informação, como comecei nessa noite. Não queremos apenas informar, mas de que de alguma maneira, quando nós trazemos um convidado para estarmos aqui, é que também de alguma maneira nós possamos estar levando a palavra, aquela que transforma a vida do homem. Então, por isso, nós estamos aqui nesta noite. E como nós fizemos essa última pergunta sobre a expectativa para a vinda de Cristo, que a tua expectativa esteja lá em cima, né? Que Deus possa te encontrar, que Cristo possa nos encontrarmos trabalhando, ocupado na sua obra e no seu reino. E foi-me sugerido nesta noite uma canção, antes da gente finalizar, uma canção que fala sobre Jerusalém. Essa é a esperança do crente? Jerusalém Celestial. Jerusalém Celestial? É a nossa esperança. É nossa esperança? Para você nessa noite, no programa Entre Nós e em Nós, Francis. Jerusalém, a esperança dos salvos, Jerusalém Celestial. Que coisa boa. Estamos quase chegando ao final. Pastor, que conversa maravilhosa. Ficou alguma coisa que o senhor gostaria de falar nessa noite e de repente eu não entrei? Não... Ficou alguma coisa? Não, isso eu não posso levar embora, eu tenho que... Tem? Na verdade... Na câmera aqui, ó. Olha só. Falar de Cristo é completo. Se você gastar 5 minutos do seu dia para falar com Cristo sobre você, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre as suas metas, sobre as suas dificuldades, isso vai lhe abençoar muito. Se você gastar 5 minutos para falar de Cristo para alguém, isso vai lhe abençoar e vai abençoar essa pessoa que vai estar ouvindo. E essa prática diária na sua vida vai fazer com que os seus olhos permaneçam abertos e fixados no autor da vida, Cristo Jesus, nosso Senhor e Redentor. Toda honra e toda glória. E que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha irmã.
você que está nos ouvindo, talvez está ouvindo pela primeira vez sobre Cristo. O Senhor nos ama, o Senhor te ama. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu. E Jesus se doou. Jesus disse, a minha vida eu a dou. Jesus deu a vida dele para que hoje, pelo menos no nosso contexto, nós pudéssemos estar aqui, salvos, para poder falar desse amor. Mas é necessário que eu e você, que nós estejamos com os olhos abertos. Ande com pessoas que vão falar de Cristo. Leia a sua Bíblia. Leia, peça ao Espírito Santo clareza, direção. E o Senhor vai se encarregar de te conduzir, de nos conduzir para Jerusalém Celestial. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Foi uma honra. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, pessoal, estamos chegando ao final. Que pena, mas valeu muito a pena. Estou aqui mostrando mais uma vez a capa do livro. Agora os meus olhos abriram. Eu posso olhar Jesus. Vale a pena adquirir. Tem o nosso número aí. Vamos pôr o nosso número mais uma vez aí, por gentileza. Você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp aqui da Núcleo Produções e nós estaremos direcionando, te orientando como que você pode adquirir o exemplar deste livro. Vale muito a pena, feito com muito carinho, com muito profissionalismo, então vale a pena adquirir esse livro. Tenho certeza que vai te ajudar a edificar a sua fé. E mais uma vez falando, ó, dia 29 de novembro, nós estaremos aqui com o pessoal do canal Tribos de Adoradores fazendo um grande evento musical. Vai ser bênção, fica ligado aí no nosso canal, nas nossas redes sociais, para que você possa acompanhar toda a nossa agenda. Próxima sexta-feira, estaremos aqui com o pessoal do Jazz na Quebrada, fazendo um musical muito bom, muito bom. E também, não deixe de participar da nossa promoção para o dia 6 de dezembro, hein? Estaremos aqui com o Trio Kadosh, né? Eu estou pondo esse nome aqui, Trio Kadosh, imagina. Eu estou inventando agora, mas estará conosco Silas, Ted e Bal. Então, os três estarão aqui fazendo um musical, contando um pouco da experiência dele, o testemunho dele, a trajetória de vida, a trajetória musical, os projetos que eles têm e, sobretudo, dando uma aula para a gente aqui de musicalidade. Então, vale muito a pena. E é muito simples você participar conosco aqui nesse dia. Basta você se inscrever nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram e YouTube, compartilhar as postagens e seguir. Quanto mais você compartilhar, seja no WhatsApp, seja no YouTube, enfim, quanto mais você compartilha, mais engajamento você promove para o canal e mais o seu nome fica lá no topo. Os 20 que fizerem mais engajamento dentro das nossas redes sociais, com certeza você será convidado e será um prazer te receber aqui nesse dia para a gente curtir esse som que vai ser muito bom. Então não perca essa promoção, compartilha com seus amigos, compartilha com os grupos que você tem, convida o povo. Se você está muito longe, mas é para alguém que mora em Soberana. Não, a ideia é que não importa onde você mora no Brasil. Se você tiver acesso a essa informação, a partir de amanhã, nós estaremos divulgando com mais força ainda essa informação, essa promoção. Se você é de fora de São Paulo, fora de São Bernardo, não importa, se inscreve. Se você não puder estar conosco, pelo menos pela live você vai acompanhar. Então, nós estamos com essa grande promoção. Não fique de fora. Deus te abençoe. Estamos chegando ao final de mais uma programação. Próxima sexta-feira, estamos de volta. Terça-feira, às 20 horas, nós temos Gravidade Cash. Na quarta-feira, às 20 horas, nós temos mais uma vez Francis Show. E sexta-feira estaremos aqui de novo com o programa Entre Nós e em Nós. Voltando aqui, quero agradecer o pastor Claudinei por ter nos atendido tão prontamente. Amém. Que Deus te abençoe. A honra é minha. Continue assim, sendo esse canal de bênção. Amém. Que Deus possa te usar cada dia mais. Amém. Para levar a palavra de Deus com esse coração que você tem, que é sincero. Amém. Que Deus possa cada dia te encher do Espírito Santo. Que no abrir da tua boca saia a palavra que transforma, que edifica, Obrigado. que abre os olhos para que possam enxergar esse mundo, que Cristo e somente Cristo Amém. é o caminho. Glória a Deus. Quero agradecer a todos vocês que participaram nesta noite.
mais uma vez agradecendo ao Franz. Pessoal, compartilha, se inscreve, estamos juntos. Que Deus te abençoe, até sexta-feira. Fechamos. Parte do banheiro, hein?